Hoje venho denunciar uma situação para a qual não é a primeira vez que somos alertados, mas que desta vez, pelo caráter geral do que nos foi descrito e pela gravidade da situação, está na hora de dizer alguma coisa sobre este assunto, também em termos gerais, em termos de denúncia, em termos de exposição. Bom, isto tem a ver com os lares de idosos. Como sabem, os idosos que se encontram, centenas, não milhares, não sei, que se encontram em lares em Portugal, estão impedidos há quase um ano de estar com as respectivas famílias. Isto para oficialmente para a proteção deles próprios, embora não de acordo com a vontade deles próprios, porque normalmente a vontade é sempre estar com a família. Mas o que acontece é que existe um sistema a que as famílias não conseguem contrariar, que consiste, se o idoso sair, por exemplo, para passar um fim de semana com a família, não é admitido de regresso ao lar. E, portanto, muitas famílias não têm outra hipótese senão manter, e os idosos também não têm outra hipótese senão permanecer nos lares. Bom, isto seria para a proteção dos próprios idosos, para não serem contagiados. O que acontece é que os idosos são contagiados de qualquer forma. Tem acontecido, isso é de conhecimento público, que os idosos têm morrido, têm sido contagiados, apesar de não poderem sair dos lares. Mas o que acontece agora, e isto é o pior que está para vir, é que os delegados de saúde têm colocado as equipas inteiras dos lares em confinamento ou em isolamento, o que se queira chamar, e os idosos ficam durante pelo menos 15 dias entregues a si próprios, sem ninguém que cuide deles, que deles cuide nos lares. Nos lares, muitas vezes são lares que têm quase 100 idosos e eles ficam entregues a si próprios, infectados ou não infectados, a maior parte das vezes infectados, enfim, é uma expressão errada, mas com testes positivos pelo menos, e muitas vezes acabam por ficar doentes, acabam por morrer, encontram-se sem qualquer tipo de cuidados, entregues a eles próprios. Ora bem, se isto não corresponde, ou se isto não indicia um projeto sistemático de eliminação da nossa população mais idosa, eu já não sei o que é que isto é. Para mim, isto indicia claramente um plano de eliminação da nossa população mais idosa. O nosso governo oligárquico e corrupto não pode desconhecer isto. Pelo contrário, não pode desconhecer, pelo contrário, tem que conhecer e tem que estar de acordo, pelo menos. Enquanto isso, nós temos o nosso idoso mais famoso de Portugal, que vai passar o Natal com diversos agregados familiares, provavelmente espalhados por vários concelhos, e nós temos os idosos que estão nos lares que estão literalmente a morrer. E a propósito do nosso idoso mais famoso, e a propósito também do assunto da bufaria, de que às vezes falamos aqui, eu lembro-me que ele era o informante do jornal O Independente, quando o jornal O Independente, sob a direção do Paulo Portas, tinha um projeto de poder que passava pelo CDS-PP, e o idoso mais famoso, o idoso das selfies, era o informante. Ele pertencia ao PSD, e ele dava facadas nas costas do seu líder partidário, que era o Cavaco Silva, com as informações que transmitia ao Sr. Paulo Portas e ao Jornal Independente. Isto para falar de bufaria, portanto é algo que está muito enraizado em Portugal, e a desonra que afeta muitos portugueses por serem ratos é uma desonra que é normal na nossa classe política. Mas coloquemos este parênteses, fechemos este parênteses, para voltar aqui à questão. Bom, nós temos então delegados de saúde que estão literalmente, na minha opinião, estamos aqui na presença, provavelmente, de matéria criminal, que estão a matar idosos, estão a deixá-los entregues a si próprios, estão a deixá-los morrer, ora por doença, ora por falta de cuidados.
E o Ministério, e há uma coisa que tem que ser dita: o Ministério Público, se não age, é cúmplice. O Ministério Público, se não age, é conivente. E isto que nós sabemos não é uma informação que é privilegiada. Nós não temos não temos nenhuma bola de cristal. Isto é são coisas que sabem. São coisas que sabem. Embora as pessoas, as famílias, os funcionários tenham medo de se expor, isto sabe-se. E o Ministério Público tem que saber. Ora bem, se nós se o Portugal que nós queremos, que nós idealizamos, vocês acham que o Portugal que nós queremos, que nós idealizamos, tem lugar para um governo corrupto e oligárquico como este, e criminoso, que já tem as mãos sujas de sangue pelos milhares de portugueses que já morreram por falta de cuidados de saúde? Acham que o nosso Portugal tem lugar para esta gente? Eu acho que não. Eu acho que está na hora de dizer basta, de colocar um ponto final nestes corruptos, nestes oligarcas que nos governam já há décadas. E isto não vai mudar. O senhor, o idoso das selfies, anda na política há décadas. Os outros também. Se houvesse a ideia fosse fazer algo bom por nós, já teria sido feito. Está na hora de dizer basta. Está na hora de pôr um ponto final nesta pouca vergonha.